É meio que inevitável quando gostamos de alguém, queremos passar muito mais tempo com ela, seja na escola ou depois dela. E quando se trata de amigos de infância, isso fica ainda mais forte. Pena que às vezes, o destino pode não pensar o mesmo que você. No caso da Ryoka, uma garota com aparência comum, ela era muito próxima a seu amigo de infância, um rapaz chamado Iori, e os dois estavam perto da reta final do ensino fundamental. E mais um dia, depois das aulas, em uma ocasião, a Ryoka convidou Iori para que ele fosse até a casa dela para que os dois vissem um filme juntos. Mas para a decepção dela, o Iori acabou recusando por ter outros planos, onde ela mesma o achava um pouco distante já há um tempo. Mas aceitou sem problemas a decisão dele. Mas foi então que, ao sair da sala, ela percebeu que uma garota havia passado por ela em direção onde o Iori estava indo. E curiosa com isso, a Ryoka decidiu segui-la, onde logo mais ela iria odiar ter feito isso. E então ali mesmo em outra sala estava a tal garota com o Iori, onde vemos que ele estava prestes a se declarar para ela, enquanto a Ryoka chorava de rancor em saber que o Iori gostava de outra. E logo após isso, a Ryoka decidiu se afastar aos poucos do Iori. Ao passar do tempo, os dois tinham acabado de entrar no ensino médio. E diferente de antes, dessa vez, ela decidiu mudar seu visual para provocar o Iori. A partir daí, ela o tratava friamente, diferente dos outros. Mas com a chegada e a aproximação de outra garota por ele, isso meio que a fez se importar mais com ele, para assim não perdê-lo de novo. Enquanto ela não estivesse satisfeita em se vingar dele, mesmo ainda gostando do Iori. E agora que sabemos um pouco como esse enredo começa, vamos conferir de perto como será o novo desenrolar desse romance, que por causa de um amor não correspondido, foi capaz de fazer uma garota mudar para poder se vingar do seu amigo de infância. No mangá, Deretai Kanojo no Uraomote. Então continue aqui e conheça mais esta nova obra que está apenas começando aqui comigo. E oi pessoal, eu aqui novamente, e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. Bem pessoal, estamos aqui de volta para mais um novo vídeo de recomendação, e dessa vez sobre esse romance, que é um daqueles que alguém acaba passando por uma desilusão de amor e decide mudar para melhorar, para mostrar ao outro o que ele perdeu. E dessa vez foi a garota que fez isso, como vimos no início, com o que a fez provocar a mudança disso. Porque depois que a Ryoka viu o cara que ela possivelmente gosta se declarar para outra, isso a fez abrir os olhos. E quando isso acontece, geralmente, a pessoa magoada está disposta a fazer tudo para fazer com que a outra ainda sinta a falta dela, ou até mesmo se arrependa. E só avisando que esse mangá ainda não tem tradução BR, ok? Enfim. Bem, logo depois disso tivemos um pequeno time skip na história, saindo do fundamental e indo direto para o ensino médio. E logo de cara, vemos o Iori saindo de sua casa logo cedo para ir para a escola depois de ter passado todas suas férias de verão jogando e fazendo o que bem entendesse, enquanto seus pais estavam viajando no exterior a negócios. A irmã mais nova dele estava com pressa para conhecer sua nova classe e perguntou o mesmo para o Iori, que infelizmente não tinha animação e nem amigos. Por que será, né? Ele até pediu que a irmã dele apresentasse algumas amigas dela para ele, mas ela fez uma cara de que não estava a fim de fazer isso. Mas ainda assim, ele estava satisfeito em saber que ela iria estar ali com ele, com ela achando isso bem embaraçoso de dizer logo pela manhã. E enquanto os dois andavam juntos, a irmã do Iori avistou a Ryoka também indo para a escola, onde ela a cumprimentou depois de vê-la. E ela notou que a Ruka estava bem animada para o início das aulas, e já fazia um tempo que elas não se viam. E foi então que a Ruka pediu que o Iori cumprimentasse a Ryoka também, mas ele mal conseguiu dizer uma palavra. E diferente do tratamento amigável com a Ruka, já com Iori, ela foi bem fria com ele, meio que zombando dessa atitude dele de antes. Ela mencionou que ele deveria ter passado as férias trabalhando nele mesmo, e claro, que o Iori não deixou isso barato, retrucando na hora, e tava na cara que os dois não se davam mais bem como antes. E o Iori mencionou que por conta da casa deles serem próximas, os dois eram amigos de infância, mas por conta de um motivo que ele desconhece, a Ryoka havia se distanciado dele e até então o evitado na reta final do ensino fundamental. E após ela ingressar no ensino médio, ela havia mudado completamente, não só em sua aparência, como também em sua forma de ser, parecendo até outra pessoa. Ficando claro assim que o Iori ainda não sabe que a Ryoka viu ele com outra garota naquela sala de aula, e que acabou sendo o que ocasionou esse distanciamento dos dois.
E claro, a Ryoka não perdeu a chance de dar uma bela lição de vida ao Iori, porque se ele continuasse com aquela postura sombria, qualquer pessoa iria querer ficar longe dele. E mesmo sendo bom ficar sozinho às vezes, existe um limite. E como ela era a única que dizia essas coisas, o mínimo que ela queria em troca era um agradecimento dele. E antes de ir na frente, ela pediu que ele desse uma distância de tempo para que os alunos não percebessem que eles haviam vindo juntos até a escola. E que fase que o Iori tá, hein? Após ela ir na frente, a Ruka perguntou o que tinha acontecido com ele e a Ryoka, mas nem ele sabia responder isso. Mas repare que a Ryoka, para alguém que nem quer ficar perto do Iori, ainda assim acabou dando uma olhada nele de longe, com o rosto um pouco triste. E se não bastasse isso, o Iori e ela estão na mesma classe, uma coisa até constrangedora para ele. E durante uma conversa, uma amiga da Ryoka ficou curiosa em saber o que ela tinha feito durante as férias, mas ela respondeu que tinha apenas saído com ela e visto alguns filmes em casa. Mas esse não era o único ponto que a tal garota queria falar, mas também sobre o corpo dela, que parecia mais em forma do que antes, onde outro aluno até a elogiou por isso. E foi então que a Ryoka percebeu que o Iori estava olhando ela e fez uma cara de poucos amigos, onde ele tentou se convencer que tinha olhado para ela só por olhar, sem interesse algum, mas isso foi o bastante para ela ficar cheia de si, notando que o Iori também presta atenção nela. E continuando o papo, a tal Laura comentou que tinha visto uma cena curiosa hoje cedo, onde a Ryoka tinha recebido uma carta de amor de um aluno, algo que ela deixou envergonhada, mas reparem a cara de insatisfação do Iori, por saber que uma garota comum como ela tinha recebido uma carta de amor. Mas a Ryoka preferiu contar os detalhes para ela depois da cerimônia de abertura, onde a outra não via a hora de saber sobre isso. E após ela sair, a Ryoka questionou se o Iori não iria se mexer dali. E todo irônico, ele mencionou que ela realmente era muito popular. E claro, para não perder essa chance de se gabar, ela contou que todas as semanas recebe confissões de namoro de vários caras. Mas ele retrucou que, por sinal, se ela estava recebendo todas as confissões, porque ela ainda não tinha saído com ninguém. E ele até pensou que talvez ela fosse muito seletiva, ou talvez tivesse um namorado, mas ela não gostou da colocação seletiva dele. Mas ela já havia reparado que mesmo que ele negasse, ele parecia estar interessado sobre ela, mas ele se manteve firme em negar qualquer coisa. Ele até contou que a estrela do time de futebol chamado Kondo estava de olho nela, sendo alguém muito melhor que ele. E por hora, o Iori preferiu se fazer de bobo, não sabendo nem quem era esse tal aluno. Onde a Ryuga contou que ele tinha pedido que ela ficasse o esperando na sala de aula depois das aulas. Mas agora, preste atenção nessas duas frases, depois da escola e na sala de aula. Isso de alguma forma fez com que o Iori tivesse uma breve lembrança de algo que ele tinha vivido há um tempo, enquanto ele estava no Fundamental 2. E durante aquela época, ao ter ficado perto da Shimazaki Hiyori na classe, de algum modo ele começou a pensar mais nela e com o tempo ele percebeu que tinha se apaixonado por ela. E naquela época, ele tentou parecer um cara legal e agir como um cara descolado, e no meio disso, ela frequentemente o provocava, fazendo assim ele criar ainda mais esperanças com ela, porque afinal de contas, ela sempre falava com ele. Isso o fez pensar que ela só poderia sentir o mesmo que ele. E naquele momento, ele até contou sobre isso com a Ryoka, que ainda era amiga dele, e ainda não chamava tanta atenção dos garotos. E ela achava que ele estava enganado sobre isso. Ainda mais por ela ser uma garota popular, onde ela também falava com ela. E tentando abrir os olhos dele, ela achava que ela deveria estar apenas sendo amigável com ele. A Ryoka queria deixar as coisas claras para ele, dizendo que ele não deveria se iludir só porque ela é popular. Mas só que ele não gostou disso, porque pareceu que ele não merecia ter uma namorada como ela. Mas já a Ryoka apenas queria que ele ficasse longe daquele tipo de garota, coisa que ele não quis ouvir. E pelas costas dela, ele naquele mesmo dia chamou a Hiyori para uma sala depois das aulas e se confessou para ela ali mesmo. Só que pelo que dá para perceber, aquela confissão não gerou frutos. E voltando agora de onde paramos, antes, o Iori perguntou se ela gostava do tal Kondo do time de futebol, e ela respondeu que não sentia nada por ele. E isso o fez perguntar o porquê, mesmo assim, ele pretendia se declarar para ela, afinal, ele acredita que para que as pessoas façam isso, primeiro, precisam ter certeza que a outra pessoa também gosta delas. E para nós, é claro que Iori estava comparando isso com o que ele tinha feito com a Hiyori, mas só que ele tinha feito aquilo acreditando que ela gostava dele, o que não era o caso dela com o Kondo. Mas ela nem sequer sabia desses detalhes.
e com a cara séria, ela queria que ele explicasse do que ele estava falando, mas ele apenas disse que pelo jeito ela iria começar a namorar o Kondo, dadas as circunstâncias. Mas ela então suspirou e deixou claro que não tinha como ela estar namorando alguém que ela não gostasse, o chamando de idiota em seguida. Mas ainda assim, o Yori achava que ela estava prestes a começar a namorar ele depois de ter o bajulado tanto. Mas agora, ele não sabia o que aquela mudança de postura dela significava. E antes dela sair, ele tentou aconselhar que talvez ela encontrasse alguém que ela gostasse se ela procurasse, onde talvez poderia haver alguém perto dela que ela pudesse gostar. Algo que deixou ela corada na hora, afinal, tá na cara que ela gosta dele, né? Ela então queria saber sobre o que ele estava dizendo. Ele então disse apenas o que aquilo significava, sobre o que ele havia dito por ele sempre estar perto dela. E olha, eu entendi que praticamente ele disse que ela poderia ser uma opção para ela, e vice-versa. E por um instante pareceu isso, mas ele jogou tudo no que ela tinha falado antes. Afinal, ela recebia várias declarações quase toda semana, cercada assim de vários caras bonitos. Mas estava na cara que ela não havia gostado do que ele tinha feito ela criar esperanças à toa. Ela então gritou furiosa que ele não a deixasse confusa assim, falando como alguém que tem experiências nisso, o que não era o caso dele, que tinha sido rejeitado antes. E antes de ir, ela falou que ele deveria se preocupar com ele em primeiro lugar, mas no final, ela desistiu dessa ideia e falou que se ele quisesse continuar vivendo essa pequena vida sombria, por ela estava tudo bem, enquanto ele continuasse olhando com inveja para a vida feliz dela. E isso é que é autoestima, hein? E já na volta para casa sozinho, o Yori estava pensando sobre o que tinha acontecido com a Ryoka depois daquilo que ele tinha falado com um certo desdém. Mas depois de tanto tempo, ela tinha conseguido deixá-lo bem injuriado com todas aquelas ofensas. E no caminho, ao ver um pôster de um filme, o Yuri lembrou que na infância, sempre que brigava com ela se desculpava e depois os dois assistiam um filme juntos. E por falar nisso, já fazia um tempo que ele não assistia um filme, então, já que ele estava ali, ele decidiu assistir qualquer coisa. E ao dar uma olhada no catálogo, ele notou que iria levar um tempo até o filme, então ele resolveu passar um tempo dando voltas pela cidade. E ao subir até um terraço, eu acho que era um terraço, né? Ele notou que uma garota estava prestes a pular da sacada e ele então correu até ali para impedi-la. E após se aproximar, os dois caíram no chão, mas o Yori acabou segurando em algo um pouco impróprio e talvez macio. E após se levantar se desculpando, a tal garota explicou que só queria ver a vista, mas o Yori achou que ela iria pular, o que não era o caso. Ela contou que já fazia um tempo que não tinha vindo à cidade e só havia voltado agora. Então, ela estava bem animada com a nostalgia de ver aquele lugar tão do alto, onde o Yori mais uma vez se desculpou por tê-la segurado com força. E mesmo dizendo que estava tudo bem, nessa parte, na outra que ele tocou naquela parte dela, era a única coisa que ela não havia achado legal. E por um instante, o Yori achou que sua paz havia acabado e após se desculpar novamente, a tal garota gostou da reação do Yori e perguntou se ele tinha feito isso de propósito, meio que o provocando, mas ele negou na hora para evitar problemas. E como desculpa, ele mencionou que tinha uma irmã mais nova para cuidar, onde tal garota pediu que ele relaxasse enquanto isso. Mas ela fez uma expressão meio que de interesse proposital ao ver que o uniforme que ele estava usando era o da escola secundária Koyo. E ele agora temendo que alguém descobrisse sobre isso na escola, ele achou melhor encerrar o papo, dizendo que estava aliviado que ela estava bem. E lembrando mais uma vez aonde ele tinha tocado, se desculpando. E ele então se despediu dela e deu no pé. E ali agora sozinha, a tal garota comentou que esse lado cuidadoso e descuidado dele não havia mudado de antes, sempre querendo ajudar os outros. E pela maneira como a garota falou dele, ela parecia conhecê-lo muito bem, igual a nós, né? Porque se você ainda não reparou, ela é praticamente a tal Yori, a qual ela havia se confessado no passado, e pelo visto, ela iria voltar mais uma vez para a vida dele. E pelo jeito foi traumático que ele nem reconheceu ela, né? E depois disso acontecido, e já no dia seguinte, já na escola, o Yori nem tinha conseguido dormir direito depois daquele susto, com medo do que poderia acontecer com sua vida social. Não que ela exista, né? E a Ryoka, como sempre, não perde a chance de criticar a postura do Yori, que estava horrível essa manhã.
ela então perguntou se ele havia passado a noite em claro de novo, onde ele pediu um pouco de clemência a ela, vendo o estado em que ele estava, mas ainda assim ele acreditava que ele não era o único que entendia isso. Afinal, ela também faz isso, né? Com ele tentando virar o jogo contra ela, que meio que tentou se fazer de desentendida e não estar preocupada com ele, mas a amiga dela comentou que ela sempre estava de olho no Yori. Mas com uma expressão zangada, ela só falou que o conhecia há muito tempo e era só isso. Então, pediu que ela não falasse mais nada desnecessário, para que não começassem a espalhar boatos pela escola. Mas só que a amiga dela reconhecia que eles tinham uma relação bem estranha, afinal, ela não sabia se os dois se davam bem ou não, mas o que a deixava confusa era a cara de sombrio do Yori, que a Ryoka explicou que nem sempre tinha sido assim. E isso só a fez imaginar que deveria ter algo entre os dois, onde a Ryoka percebeu que esse era o plano dela descobrir mais sobre a relação dos dois. Mas ela sempre que pode, massacra a autoestima do Yori para se proteger. Por ele ser só um cara sombrio e distorcido. Aí pegou pesado, né? E foi então que a garota apareceu perguntando se a Ryoka e a amiga dela haviam feito a lição de casa. E pelo que eu entendi, ela pediu para ver as anotações do Yori, como uma garota fofa e gentil, onde o Yori achou melhor pedir para ela parar com essa cara, por estar traumatizado com esse tipo de atitude, depois do fora que ele levou. E por causa de ter dormido tão mal, ele não estava conseguindo lidar bem com a Ryoka, mas por hora ele precisava ficar acordado. E foi então que começaram a surgir rumores que uma aluna transferida iria se juntar à escola dele, mas então ele, tão exausto, acabou dormindo na sala. E depois de um tempo, ele acordou já ouvindo a conversa da Ryoka com a amiga dela. E poxa, custava nada ao autor colocar o nome da garota, né? Eu tenho sempre que me referir a ela como a amiga, mas enfim. Eu espero que o autor logo dê um nome a ela, né? Pelo amor de Deus. Ela então comentou que todos estavam animados com a chegada da nova aluna transferida, mas a Ryoka era a única que parecia indiferente em relação a isso. Mas do ponto de vista dela, era normal pensar assim, afinal, ela iria entrar na classe da sala ao lado. Então para ela, não havia razão de se preocupar com nada em relação à nova garota, mas foi aí que a porta da sala repentinamente abriu. E então vemos a mesma garota do dia anterior que o Yori havia salvado, sendo a tal nova aluna, e sem mais nem menos, logo de cara, abraçou Yori. E dessa vez, a Ryoka não conseguiu se conter vendo uma garota abraçando o Yori, mesmo que ela ainda tende a ser diferente dele, onde isso está apenas começando, acabando assim o primeiro capítulo do mangá Deretai Kanojo no Uraumode. Pessoal, definitivamente essa história não conhece a palavra consenso. A história começou de uma maneira e emendou com outra, e acabou quase que voltando onde estava. Vimos o início como uma confissão para conseguir um novo amor, conseguiu destruir uma amizade de infância, ou pelo menos abalá-la. E não estando satisfeita, a Ryoka decidiu mudar para se tornar alguém superior ao Yori, enquanto ele, depois do fora que levou daquela garota, meio que se tornou um cara um pouco sombrio, não ligando para mais nada. E vimos como aquilo de verdade afetou a vida dele, que também, indiretamente, foi o que aconteceu com a Ryoka, mas vimos como duas situações diferentes, com desfechos parecidos, conseguiram fazer com que cada um deles tivesse uma mudança de postura severa, mesmo que no fundo ela ainda goste dele, né? E agora com a chegada da garota, que eu acredito que foi a que o rejeitou, no fundamental, o futuro ainda parece bem certo sobre como a relação desses três irá seguir daqui em diante. Mas uma coisa eu posso garantir, é que não vai faltar um bom e velho melodrama com um toque de comédia nesse romance. E bem, lembrando que esse mangá possui 3 capítulos e por enquanto não tem tradução BR, e olha que já faz um tempo que ele foi lançado, então eu nem imagino quando vai ser lançado essa tradução. Mas até lá, como sempre, se gostaram do vídeo e querem que eu continue trazendo essa história aqui, é simples. É só digitar nos comentários o número 2 ou também o que você achou dessa história, e eu sinceramente acho que a história tem potencial para se tornar algo muito melhor, mas claro, temos que ver como os novos capítulos irão daqui para frente, para que possamos cravar isso. Mas por enquanto, ela já deu um bom gostinho do que vem por aí. E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse resumo desse romance, até um pouco, digamos, complicado de entender, mas no final de contas, o amor é assim mesmo, né? Maneiras diferentes que levam ao mesmo resultado. E como sempre, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. E se você ainda não é inscrito aqui, é só apertar no botão inscrever para assim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E como sempre, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!